Olá, meu povo, tudo bem? Graça e paz de Jesus aos irmãos. Que bom que vocês estão aí do outro lado da tela nos acompanhando. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de compartilhar da palavra de Deus, de termos esse tempo, esse momento de oração, como eu sempre digo, essa pausa durante a semana para a nossa reflexão, para o refrigério da nossa alma, tempo em que nós nos aquietamos das nossas atividades rotineiras e cotidianas e assim focamos naquilo que de fato é essencial, é primordial, que é a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor em oração, tá bom? Nesse início de transmissão, eu peço que você compartilhe o link com seus contatos, tá bom? Nesse primeiro momento você possa divulgar esse link, compartilhar, espalhar esse link a fim de que mais e mais pessoas possam ter um encontro com o Senhor e um encontro com a palavra do nosso Deus, tá bom? Também, nessa hora, eu falo para você nos ajudar na divulgação do nosso canal. Nós desejamos alcançar mais e mais pessoas e por isso queremos e pedimos a você que você divulgue o nosso canal, que você que está aí nos assistindo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e você terá acesso a tudo aquilo que a gente pôde produzir de conteúdo cristão no ano de 2020. Nós iniciamos o nosso canal em 2020 e assim temos as aulas da escola bíblica, temos alguns cultos de oração, temos todos os cultos que nós transmitimos no ano passado, temos as mensagens, o Lucas e o Eduardo cortam as mensagens e assim nós divulgamos também as mensagens, as pregações, temos canções, temos dicas de livro, temos aulas para as crianças, enfim, bastante conteúdo e você pode acessar. Então, curta aí, dê o seu like, ative o sininho para que você receba as notificações do nosso culto e dessa forma você ficará por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja. No domingo pela manhã nós temos o culto às 9 horas, à noite nós temos o culto às 19 horas. Nos domingos pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, graças a Deus tem sido muito bem frequentada. Às 10h30 nós estamos estudando Gênesis e tem sido uma grande bênção. Tá bom? Então esses são os avisos dessa noite. Eu peço que mais uma vez você compartilhe o seu link ou esse link com mais e mais pessoas, tá bom? Convido você a orar comigo nessa hora para que nós comecemos o nosso culto de oração e entreguemos ao Senhor esse momento de celebração, de culto e de entrega da nossa devoção, da nossa confiança nas mãos do Senhor. Ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, te honrar, glorificar o teu nome. Queremos falar e declarar a todas as pessoas que o Senhor é o nosso Deus e por isso, ó Senhor, nós buscamos o Senhor em oração, em gratidão. Queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, queremos agradecer pela vida, pela saúde, pela disposição que o Senhor tem nos dado a cada amanhecer, pela forma tão graciosa que o Senhor tem estendido a sua mão poderosa na nossa direção, a forma como o Senhor tem conduzido as nossas vidas, as nossas famílias e também a sua igreja. Muito obrigado, Deus, por tantas e tantas bênçãos que temos recebido das tuas dadivosas mãos. Nós te louvamos pelo alimento, pelo sustento diário, te louvamos, ó Deus, pela harmonia da nossa igreja. Queremos também, Senhor, colocar diante de ti a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, pela forma como o Senhor tem ouvido as nossas orações, atendido o nosso clamor pelos méritos de Jesus. E assim, Senhor, nós pedimos que o Senhor nessa noite fale ao nosso coração, nosso primeiro culto de oração do mês de fevereiro. Queremos colocar esse mês na tua presença, queremos implorar que todas as transmissões sejam de acordo com a tua vontade, seja uma bênção na vida da igreja, uma bênção nas nossas vidas e que tenhamos várias quartas-feiras unidos, todos nós unidos nessas quartas-feiras, buscando a tua face. Se, ó Deus, com a nossa igreja, com a nossa equipe da transmissão dos cultos, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um e assim, Pai, pedimos que o Senhor também visite o nosso culto, fale ao nosso coração e fale
profundamente a nossa alma, todos aqueles que estão nos acompanhando. É com muita alegria, com muita devoção e com muita dependência do Senhor que apresentamos a nossa vida, o nosso coração diante de Ti e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente bonita, começa o mês e algumas famílias da nossa igreja já começam a perguntar a respeito da campanha de alimentos para atendermos as famílias, tá bom? Então, daqui a alguns dias nós divulgaremos a lista das necessidades. Natália e eu já estamos em contato com as famílias que estão em necessidade, que nós temos socorrido. Tem chegado algumas outras famílias com necessidades também a nós e nós veremos as nossas possibilidades. Então, se você tem nos ajudado com a lista de alimentos, então fique atento. Daqui a pouco a gente vai divulgar no nosso grupo do WhatsApp e vocês poderão compartilhar conosco e nos ajudar a fim de que a nossa igreja ajude essas famílias socorrendo-os com alimento, com aquilo que eles precisam, tá bom? E aqui também já registramos a nossa gratidão a todos os irmãos que têm nos ajudado nessa campanha, a nossa igreja, a nossa diretoria que tem dispensado uma quantia de recurso para a gente comprar também os alimentos e assim poder socorrer as famílias, tá bom? Nessa noite eu quero compartilhar com vocês a respeito de um sentimento que nós temos e que acompanha a nossa vida, que é a ansiedade. Eu quero falar um pouco a respeito da ansiedade e a nossa reflexão é como combater a ansiedade. Iniciando já então esse mês de fevereiro, ainda nós estamos na fase inicial do ano, pensando como nós podemos combater a ansiedade e se Deus nos permitir, na semana que vem, no dia 10, nós estaremos falando a respeito do medo, como nós podemos vencer o medo. E hoje então eu quero compartilhar da palavra de Deus e depois da reflexão bíblica nós teremos o nosso momento de oração. Eu já anotei aqui os nomes de vários irmãos e irmãs na nossa comunidade e assim nós estaremos orando também pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa igreja. E eu peço que você então abra a sua Bíblia comigo lá em Filipenses, carta que Paulo, o apóstolo, escreveu aos irmãos de Filipos, aos filipenses. Então nós estamos em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 2. É um texto muito conhecido, principalmente o finalzinho dele, né, quando diz que a paz de Cristo, aquela paz que excede todo entendimento, venha guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Deixa eu localizar aqui o texto. Achei o texto. Espero que você aí também tenha encontrado, tá bom? Então nós estamos em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2, de 2 até o versículo 7, tá bom? Você pode interagir aqui nos comentários, pode deixar a sua mensagem, nós estaremos visualizando e assim nós temos essa maneira de trocarmos uma saudação, de mandarmos um abraço aos nossos irmãos, à igreja, tá bom? Então fique à vontade, pode escrever aí nos comentários, tá bom? Filipenses capítulo 4. Eu leio o texto a partir do versículo 2, de 2 a 7. Diz assim o texto sagrado: Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sublinho o verso 6, o início do verso 6, quando o apóstolo Paulo, a semelhança de Jesus, diz assim para nós: não andeis ansiosos de coisa
alguma. Ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa hora queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir as instruções da Tua palavra, a fim de que possamos combater a ansiedade que ronda o nosso coração. Nós sofremos com esse sentimento, somos bombardeados pela ansiedade todo o tempo, principalmente nessa pandemia, e queremos responder à ansiedade de uma maneira bíblica, por isso queremos ouvir a Tua voz e queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Use, ó Pai, esse texto a ministrar a nós nessa quarta-feira, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema é como combater a ansiedade. A ansiedade foi chamada da doença do século XX e tudo indica e tudo nos leva a crer que também será a doença que mais afetará as pessoas no século XXI. Se no século XX as pessoas foram profundamente afetadas pela ansiedade, o século XXI já vem demonstrando que nós também sofreremos muito com essa enfermidade. Muitos estudos científicos têm sido elaborados e pesquisas têm sido levantadas com esse tema para combater esse tema e, na realidade, eu não sei se você sabe, mas uma boa parte do afastamento das pessoas por conta de alguma situação de saúde tem sido foco da saúde emocional. Em outras palavras, as pessoas têm se afastado dos seus afazeres, têm se afastado do trabalho por conta da ansiedade. A ansiedade já é hoje a segunda razão que leva as pessoas a saírem da sua rotina do trabalho, haja vista a gravidade desse assunto. E essa palavra ansiedade se tornou moda nessa época e, na realidade, infelizmente, algumas pessoas usam essa expressão sem saber muito o significado, os impactos da ansiedade no nosso coração, na nossa sociedade, os impactos, eu diria até negativos da ansiedade no nosso coração, mas também nós precisamos entender que há sim também uma boa ansiedade. Tem algumas pessoas, por exemplo, que ficam esperando, aguardando com muita ansiedade, com muito desejo a nossa transmissão. Sempre quando nós soltamos o link, nós temos as pessoas que ficam esperando, ou quando vai dando ali alguns minutos antes de começar, 5 ou 10 minutos, já ficam pensando e mandando para mim no WhatsApp: pastor, não tem link, hoje não vai ter culto. Essa é uma ansiedade boa, essa expectativa boa daquilo que pode e vai acontecer dentro em breve. No entanto, a ansiedade que nós estamos falando e a ansiedade que a Bíblia combate é aquela ansiedade que é negativa, é aquela ansiedade que nos paralisa, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse respeito. Nós vivemos nesse contexto capitalista e o capitalismo tem colocado diante de nós muitos alvos, e alguns até, eu diria, alvos inatingíveis, e as pessoas dentro dessa proposta de consumismo, dentro dessa proposta de tentar segurar ou reter o trabalho e não perder o posto do trabalho, ficam completamente sobrecarregados, ficam completamente cheios de tarefas, e a nossa agenda é assim. Se você conversar com uma pessoa um pouco mais madura, com um pouco mais de idade, você verá, ela vai também relatar isso, que ela tem a percepção de que o mundo está muito acelerado. Às vezes eu converso com algumas pessoas e parece que as pessoas ainda têm uma visão um pouco antiga em relação ao nosso tempo. Querem transportar aquele tempo, aquele momento de algumas décadas atrás para o nosso tempo. E dia desses uma senhora falou para mim: eu não sei como vocês jovens conseguem lidar com tanta demanda. E eu falei para ela: olha, na realidade eu não me sinto tão jovem assim, mas eu também sinto o peso da cobrança, essa agenda multitarefa que nós temos, e isso tudo vai gerando muita ansiedade. São muitas demandas, são muitas propagandas, são muitos desejos que são nutridos no nosso coração, e isso vai gerando em nós ansiedade. A ansiedade, inclusive, chegou na esfera pastoral, muitos pastores sofrendo profundamente com ansiedade, porque ficam se comparando com igrejas maiores, igrejas que têm mais recursos, e se tornam então completamente ansiosos, querendo
querendo ter uma proposta de vida ou um estilo ministerial semelhante às pessoas ou os pastores que têm muita visibilidade, que são famosos, e isso também traz muita ansiedade ao coração dos pastores. Algumas pessoas no rebanho de Deus, na igreja local, também ficam ansiosos na expectativa de ter muita visibilidade da igreja de uma hora para outra, e tudo isso vai gerando mais e mais ansiedade. Nessa vida contemporânea nossa, os alvos não atingidos, as frustrações, esse bombardeamento de propagandas e o desejo do consumo também vai gerando em nós ansiedade, e tudo isso somado à nossa agenda completamente louca, maluca, né? Não é verdade? Você certamente está também envolvido nesse contexto. Nós fazemos muitas coisas e quando paramos no final do dia, parece que a nossa cabeça continua trabalhando, e isso não é um bom resultado para a nossa vida. No contexto bíblico, como eu já falei alguns minutos atrás, essa ansiedade que nós estamos falando hoje, essa ansiedade é analisada de forma negativa, pois essa ansiedade que a Bíblia fala é essa ansiedade que bloqueia a confiança em Deus, é aquela ansiedade que nos paralisa diante das realidades da vida e que bloqueia a nossa fé, a nossa confiança de que Deus está no controle. E aí parece que nós ficamos completamente como crianças, desesperados, querendo uma solução, sendo que Deus está à nossa frente. O colo do Pai está disponível a nós, o abraço do Pai está disponível para nós. Deus conhece o amanhã, e a ansiedade é essa expectativa de sentimento que nós temos de antecipar o dia de amanhã. A ansiedade negativa é essa ansiedade que nós paralisamos o hoje e focalizamos naquilo que vai acontecer. Aquilo ainda não se tornou uma realidade, nós não temos nenhuma possibilidade de trazer o futuro, mas a ansiedade faz isso. A ansiedade é aquele sentimento que você para o hoje e fica preocupado com o amanhã, com aquilo que vai acontecer amanhã. E aí vem Jesus e fala que basta cada dia o seu mal. Precisamos sim aprender a viver cada dia. O Antigo Testamento vai dizer para nós que nós precisamos aprender a viver cada dia, a contar os nossos dias até que cheguemos em um coração sábio. Um coração sábio é aquele que vive um dia de cada vez, e Jesus nos ensina que o amanhã pertence ao Senhor. Então é essa ansiedade que nós estamos falando aqui. Então o excesso de ansiedade pode causar algumas dificuldades na nossa mente, e inclusive algumas pessoas estão adoecendo mentalmente falando por conta do excesso da ansiedade. O provérbio já disse para nós que a ansiedade no coração do homem o abate. É essa ansiedade que deixa a pessoa completamente abatida, cabisbaixa, e joga essa pessoa para baixo, dizendo e mostrando para ela somente as coisas negativas que estão ao nosso redor. Então, nessa noite eu quero compartilhar com vocês 3 perspectivas e 3 formas que nós podemos então combater a ansiedade no nosso coração. Eu peço que você me acompanhe. Agora nós vamos mergulhar na exposição bíblica de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Em primeiro lugar, nós combatemos a ansiedade com alegria no Senhor. É isso mesmo, uma das formas de combatermos a ansiedade é nutrirmos no nosso coração a alegria que vem do Senhor. Se você olhar comigo o versículo 4, você vai ver que a alegria é um imperativo, é uma ordem que o apóstolo Paulo nos dá. Não é uma recomendação, não é um mandamento, não é uma orientação, muito pelo contrário, é uma ordem que o apóstolo Paulo nos dá, porque Jesus falou assim em João capítulo 15, versículo 11: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. E a minha alegria, disse Jesus, é uma alegria completa. Então nós recebemos essa alegria completa quando nós nos entregamos a Jesus. E nós, os salvos, temos essa alegria completa porque essa alegria vem de Jesus para nós, e essa alegria vem para nós por conta da certeza que temos da salvação, a certeza de que somos salvos, a certeza de que viveremos com Deus para todo sempre, a certeza de que moraremos com o Senhor na Nova Jerusalém, deve
fazer o nosso coração transbordar de alegria. E aqui o apóstolo Paulo dá essa ordem para nós no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. E aí Paulo reforça, ele reitera, ele chama atenção para que nós tenhamos essa alegria. Ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é uma alegria momentânea, não é uma alegria sazonal, mas é uma alegria perene, é uma alegria que permanece. Não é estar alegre em um dia, estar alegre em um momento, ou viver alegre em determinados momentos da vida. O que Paulo está dizendo para nós é que nós podemos combater a ansiedade com a alegria que vem de Deus, com essa alegria completa. Se ela vem de Jesus, ela é boa, é perfeita, e se Jesus falou que ela é completa, ela deve ser vivenciada na nossa existência de uma maneira completa e íntegra. Assim dizendo, eu quero falar aos irmãos que essa alegria que o apóstolo Paulo fala para nós é uma alegria que permanece todo dia. Por isso o apóstolo Paulo diz assim para nós: alegrai-vos sempre, todo dia, todo instante, a cada momento, a cada segundo da nossa vida, nós precisamos nos alegrar no Senhor, a reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito. E essa alegria vem do Senhor, porque o apóstolo Paulo também diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E essa expressão no grego é muito importante. Parece que no português ela é somente uma expressão de ligação, mas no grego é uma expressão extremamente importante. Em outras palavras, alegrai-vos na direção de Deus. Então o no aqui é na direção. A nossa alegria vem do Senhor. Então nós nos alegramos quando nós olhamos para o Senhor. E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: outra vez eu digo, alegrai-vos. Então Paulo está nos exortando, está exigindo que nós sejamos então pessoas alegres, que sejamos obedientes a essa ordem do cristianismo. Todo cristão deve ser alegre, todo cristão deve demonstrar alegria, todo cristão deve viver de uma maneira feliz, exultante, porque a alegria de Deus, essa alegria completa que Jesus oferece a nós, já está no nosso coração a partir do momento que nós aceitamos a salvação. E temos então o selo do Espírito Santo, louvado seja Deus por isso. A Bíblia toda vai dizer para nós a respeito da alegria. O Espírito Santo do Senhor, conforme Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 15, nos consola com alegria. Ele fala que o Deus da esperança vos encha de todo gozo no vosso crer, para que nós sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o Deus que nós servimos é o Deus da esperança, e esse Deus da esperança enche o nosso coração de alegria. O apóstolo Paulo vai falar também, escrevendo aos Gálatas, do fruto do Espírito Santo, e vai falar para nós que depois do amor vem a alegria. Então, a alegria faz parte dessa vida vivida na presença de Deus, dessa vida tomada pela presença de Deus, dessa vida em que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Então, o fruto do Espírito Santo é alegria. E o apóstolo Paulo aqui fala para nós que para a gente combater a ansiedade, nós precisamos ter alegria, essa alegria que vem do Senhor. Por isso ele diz para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repete, outra vez eu digo, está sendo enfático, alegrai-vos. E ele vai falar da nossa moderação, no versículo 5: seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. E aqui moderação tem o sentido de termos uma vida equilibrada. Então a alegria vai trazer o equilíbrio para a nossa existência. Se você é aquela pessoa que fica ansiosa, preocupada com tudo aquilo que vai acontecer, com as demandas do dia que virá, das notícias que poderão alcançar o seu coração, dessa ansiedade que fica rondando, tentando sequestrar a sua vida, a orientação de Paulo e o conselho de Paulo é o seguinte: se alegre no Senhor, e que a sua vida seja uma vida moderada, equilibrada. Ou seja, a ansiedade pode ser combatida com alegria, e a alegria traz o equilíbrio, essa moderação
na nossa vida. Então, se você ficar completamente preocupado com amanhã, se você tiver alegria, você vai se alegrar hoje naquilo que está acontecendo ao seu redor, e isso vai te ajudar a combater a ansiedade, essa situação de querer ter o controle do dia de amanhã. Então, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Então, precisamos tomar cuidado com a nossa moderação. Seja uma pessoa equilibrada. Não seja uma pessoa excessivamente pessimista. Seja otimista. Não seja uma pessoa que fica focando nas questões e nas demandas sociais. Eu até diria, desliga um pouco a televisão, vá orar, vai se alegrar com os cânticos. Aqueles irmãos como eu que tem um cantor cristão em casa, tem um inário em casa, vai cantar. Regue a sua espiritualidade com hinos de louvor a Deus. Pega as canções contemporâneas, entra aí na nossa playlist aqui no nosso canal do YouTube e começa a cantar. Celebre, se alegre na presença do Senhor. Segundo lugar, para combater a ansiedade, nós podemos combater a ansiedade com a presença do Senhor na nossa vida. Jeremias tem um verso muito interessante quando ele fala de Deus e Deus falando. Vocês acham, Deus falando para o povo, vocês acham que eu sou apenas o Deus de longe e não sou o Deus de perto? E vários outros versos vão dizer para nós que Deus está perto de nós. O Senhor está perto das pessoas que têm o coração e a vida quebrantada diante dEle. Então, em segundo lugar, para combater a ansiedade, nós podemos combater a ansiedade com a presença do Senhor na nossa vida. Porque se você acompanhar comigo, versículo 5, no final desse verso, o apóstolo Paulo diz assim: perto está o Senhor. E aqui eu quero me deter por alguns minutos nessa expressão, perto está o Senhor. E aqui nós temos duas possibilidades de interpretação. A primeira delas é o seguinte: Cristo está voltando, ou seja, perto está o Senhor. E nós acompanhamos essa realidade porque a igreja do Novo Testamento, ou as igrejas que nascem a partir do movimento de Jesus, a partir do movimento de Atos, são igrejas extremamente ansiosas, no bom uso da palavra, com grande expectativa da vinda de Jesus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: se nós ficarmos ansiosos, nós precisamos então lembrar que o Senhor está perto, ou seja, Cristo está voltando. A volta de Jesus para os irmãos do primeiro século era uma volta iminente. Pareciam que eles tinham a sensação, a grande expectativa que Jesus viria enquanto eles estivessem vivos. Seria na geração deles. Eles tinham essa expectativa, e essa expectativa de que Jesus está voltando, de que Jesus irá nos levar para a eternidade, de que nós seremos arrebatados e seremos levados à presença de Deus, tudo isso vai tirar do nosso coração a ansiedade. Nós teremos então essa convicção e falaremos o seguinte: perto está o Senhor, Ele está muito perto de vir me buscar, e quando Ele me buscar, Ele vai me levar. E por isso nós podemos combater a ansiedade com essa certeza de que Cristo está voltando, de que Jesus está regressando para buscar a sua igreja, de que Cristo virá buscar a sua igreja, e nós estaremos juntamente com o Senhor. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja. Uma das possibilidades de interpretação dessa expressão, perto está o Senhor, a volta de Jesus está próxima a acontecer. Então a expectativa da segunda vinda de Jesus deveria expulsar do nosso coração a ansiedade, porque na realidade nós sabemos que o dia que Jesus vier nos buscar, nós estaremos com Ele para todo sempre, receberemos um novo corpo, receberemos o corpo glorificado e certamente não sofreremos mais com as mazelas do pecado, as fraquezas do pecado não estarão mais no nosso coração, no nosso interior, na nossa mente, e assim certamente nós viveremos com o Senhor sem nenhuma ansiedade. Então, para combater a ansiedade, lembremos dessa expressão, perto está o Senhor. Mas também temos a oportunidade ou a possibilidade de interpretar e de olhar essa expressão por uma outra perspectiva que também é bíblica, e eu penso até que as duas possibilidades de interpretação, elas se cruzam, elas se casam e se tornam relevantes para nós. Cristo está presente. Poderia ser uma interpretação
do texto, perto está o Senhor, Cristo está presente. Então é possível que Paulo estivesse falando da companhia de Cristo na vida das pessoas. Se nós quisermos uma base bíblica, podemos acompanhar, por exemplo, a leitura do finalzinho do Evangelho segundo Lucas, quando aqueles discípulos estavam a caminho de Emaús, e Jesus chega do lado deles, vai caminhando com eles, e Jesus está presente. Temos vários e vários outros textos em que Jesus caminhou do lado de pessoas, que Jesus ficou do lado de pessoas. Nós temos a experiência bíblica, por exemplo, de Jesus, quando ele caminha até a direção de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e fica com elas, ou seja, Jesus está presente, Jesus está do lado, Jesus está vivendo do nosso lado. E essa é também uma das promessas do Senhor Jesus, quando ele dá a sua grande comissão à igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, e ele diz, com todas as letras: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos a certeza da companhia de Jesus. E talvez o apóstolo Paulo tivesse com essa visão, falando o seguinte: perto está o Senhor, Jesus está do seu lado, Jesus está caminhando com você. Tem a expressão dos Salmos que diz: tu estás perto, ó Senhor, e os teus mandamentos são verdade. Salmo 119, versículo 151. Ou o salmista falando no Salmo 34, quando ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que têm o espírito oprimido. Deus está perto. Tem ainda o Salmo 145 que diz assim para nós: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Então, se você invocar, se você orar, se você clamar a Deus, Ele está ao seu lado, Ele está perto. E diz o texto: todos aqueles que o invocam em verdade. Então, com essas duas correntes teológicas, com essas duas possibilidades de interpretação, nós podemos falar o seguinte: nós podemos combater a ansiedade com a expectativa de que Jesus está voltando, ou seja, Jesus está perto de nós, perto está o Senhor, perto está o dia da sua vinda, e isso tira ou expulsa de nós a ansiedade e também a convicção e a certeza e a esperança que Jesus está do nosso lado, que Jesus caminha do nosso lado, que Jesus é o nosso grande companheiro, e por isso Jesus se torna para nós o nosso grande amigo. Então, nós podemos ter a certeza de que Deus está perto de nós, o seu juízo se aproxima e, graças a Deus, nós estamos do lado vitorioso. Não precisamos ficar ansiosos, não precisamos ficar completamente aflitos, porque Jesus está vindo nos buscar e nós gozaremos das benesses celestes e nós estaremos com Ele para todo sempre. Em terceiro e último lugar, nós podemos combater a ansiedade com a oração. Olha o que diz o texto no versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, e aí Paulo faz um contraste. Se nós ficamos ansiosos por um lado, ele fala o seguinte: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte para nós no versículo 6: não andeis ansiosos. E aqui o apóstolo Paulo está retomando o discurso de Jesus lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala dos lírios do campo, quando Jesus fala dos pardais e fala que Deus está sustentando a nossa vida, de que Deus cuida dos pardais e que infinitamente mais Deus cuidará de nós, a coroa da criação. E por isso nós não precisamos ficar ansiosos quanto à comida, quanto ao alimento, porque a vida é mais importante do que o alimento. E aí Jesus fala assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, porque o vosso Pai Celeste cuida, guarda a tua vida. Não andeis ansiosos quanto ao que comer, porque o vosso Pai cuida inclusive dos pardais e cuidará também de ti, ó homens de pequena fé. E aí depois Jesus fala que nós não precisamos ficar ansiosos quanto ao vestuário, quanto à nossa roupa, que são na realidade preocupações básicas, né? Preocupação com o alimento, preocupação com a moradia, preocupação com o vestuário. Então Jesus fala o seguinte: olha, os lírios do campo, eles não semeiam, mas o vosso Pai os revestiu de rara beleza. Esses lírios, eles nascem, mostram a beleza e daqui a pouco são lançados no fogo.
e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de rara beleza. Quanto mais vós, homens. Então Deus é que nos agasalha, Deus é que veste a nossa vida, Deus que cuida dessa nossa necessidade. Então o apóstolo Paulo, à semelhança de Jesus, combate essa ansiedade, como eu estava dizendo no início, essa ansiedade que bloqueia a nossa fé. E como nós então podemos ativar a nossa fé, como nós podemos combater a ansiedade no nosso coração? Orando e orando. Se você olhar o texto, ele fala assim para nós no versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, ou seja, ao invés de ficar ansioso, vá orar. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aqui o apóstolo Paulo usa essa expressão, as vossas petições, e petição aqui no grego dá o sentido de uma oração geral, dá o sentido de uma oração de maneira em que nós expomos diante de Deus, colocamos diante de Deus todos os nossos problemas. Então o apóstolo Paulo está falando assim: ore de uma maneira geral, apresente a Deus as suas dificuldades, exponha ao Senhor as suas lutas diárias, as suas dificuldades no dia a dia, o seu cotidiano, as suas questões, as suas demandas, as suas preocupações. Então, de maneira geral, faça oração, de maneira geral, apresente tudo ao Senhor. E essa é a expressão que ele coloca, as vossas petições pela oração. Então, peça a Deus por meio da oração, peça a Deus por meio desse momento de oração. E aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando de que nós não podemos esconder nada diante de Deus, devemos colocar tudo diante do Senhor, devemos expor ao Senhor todas as nossas lutas. E também o apóstolo Paulo fala da oração, ele fala o seguinte: as vossas orações, as vossas petições pela súplica. A expressão súplica enfatiza a necessidade. Então, se as petições têm a ver com o quadro geral da nossa vida, parece que agora o apóstolo Paulo faz um afunilamento. Ele fala o seguinte: então também mantenha um momento de súplica, e súplica tem a ver com uma necessidade, com um pedido específico. Então durante o dia você vai pedindo por questões gerais da sua vida, por questões que envolvem talvez familiares ou algum irmão da igreja. Você está em oração de maneira geral, global. Mas depois também, em alguns momentos, você vai orar e vai suplicar e vai colocar uma necessidade específica diante do Senhor. É um pedido específico, é um pedido por alguém que você ama muito, é um pedido por você mesmo, é um pedido por uma enfermidade, por alguém que está desempregado. É algo específico, pontual, e súplica tem o sentido da gente ficar orando e reiterando aquele pedido. Se nas petições nós estamos falando de orações abrangentes, na súplica nós estamos falando de orações completamente focadas em um pedido, em uma pessoa, por exemplo, em algo específico. E aí nós colocamos tudo diante do Senhor de uma maneira bem específica. Você dá nome, você fala o nome da pessoa. Por exemplo, em meio à pandemia, nós estamos orando por todas as pessoas, nós estamos orando pelas unidades hospitalares, mas quando você descobre alguém que você ama, que você tem contato, ou chega para você um pedido de oração de um médico seu, ou de alguém que você conhece, da sua família, você então afunilha e vai orar de forma específica. É isso que Paulo está falando. Então nós podemos combater a ansiedade orando de forma geral, orando pela nossa nação, orando pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa família, mas aí também você precisa focar e orar pelas pessoas que fazem parte do seu círculo, pela súplica. Mas o apóstolo Paulo fala de uma terceira modalidade de oração, que é a oração de ações de graças. Em outras palavras, o apóstolo Paulo fala: ore, mas ore também agradecendo. Não faça da oração somente um pedido, uma súplica, somente uma lista de situações que você deseja apresentar ao Senhor. Use essa ferramenta maravilhosa, faça uso da oração para agradecer, para nomear a Deus as bênçãos que você reconhece que veio das mãos dele. Assim como eu ensinei dia desses, fale a Deus e enumere as bênçãos. Faça uma lista. Passe o dia agradecendo, passe os momentos que você puder em oração, lembrando das coisas que Deus já fez na sua vida.
E se nós queremos de fato combater a ansiedade, precisamos orar, amados irmãos e irmãs, orar muito, orar de forma geral, suplicar de forma específica e agradecer muito. Agradecer porque estamos vivos, agradecer porque temos saúde, agradecer porque não fomos contaminados por esse vírus, agradecer porque temos tido alimento, temos tido a paz de Deus. Devemos orar com esse pensamento de ações de graças, suplicar a Deus por uma pessoa, algumas pessoas de maneira específica e também colocar de forma abrangente a nossa vida diante do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina a orar e orar muito. Ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Fale para Deus, mostre para Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu e o seu coração, a minha mente, a sua mente em Cristo Jesus. Que maravilha fechar essa mensagem falando como nós podemos combater a ansiedade com a paz de Deus. Essa paz que não tem explicação, essa paz que excede o entendimento humano. Essa paz que vem de Deus, porque na realidade a nossa paz, ela vem de Jesus. Jesus é a nossa paz. E por isso, amados irmãos, eu encerro orando assim: que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente com a sua santa e bendita paz. Que Deus venha nos guardar, que Deus venha nos proteger. Para combater a ansiedade, vamos combater a ansiedade com alegria no Senhor, vamos combater a ansiedade com a presença do Senhor, perto está o Senhor. Em terceiro lugar, vamos combater a ansiedade orando ao Senhor. E a minha oração é essa: que a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, guarde o meu coração, a minha mente, a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nessa hora eu gostaria de orar com vocês, como acabamos de falar e ensinar, de maneira geral, específica, pela nossa nação, pelos profissionais da saúde, pelo nosso povo da nossa igreja, e aí nós já vamos afunilando. Vou citar alguns nomes de pessoas da nossa igreja, que temos orado por elas. E eu gostaria que você me acompanhasse nisso. Hoje eu trouxe, inclusive, os nomes das pessoas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui algumas pessoas da nossa igreja que têm comércio, e nós sabemos das lutas, das dificuldades, sabemos que algumas pessoas, alguns comércios da nossa cidade se fecharam. Aqui na nossa região, próxima à igreja, a gente vê alguns comércios se fechando, e agradecemos a Deus porque Deus tem sustentado os nossos irmãos. Por exemplo, a irmã Neide e o irmão Edson têm um pet shop. Tem sido um momento difícil para eles, mas Deus tem sustentado e nós estaremos em oração por eles. Temos a vida da irmã Elaine. O esposo dela tem uma academia e nós sabemos das dificuldades de se manter uma academia em meio à pandemia. Vamos orar por eles. Também temos a Rose e o Fábio. Eles têm uma farmácia. Pedir que Deus os proteja do contato com pessoas enfermas. Que Deus os livre, que Deus também abençoe a dinâmica da farmácia. A Kátia e o Mário, que possuem uma lanchonete na cidade de Votorantim. Que Deus envie as pessoas para consumir, que as pessoas comprem os lanches que eles vendem. São lanches saborosos, inclusive, pela internet, que as pessoas façam seus pedidos. A irmã Ângela e o Luciano tem uma doceria, vende bolo, doces, salgados. Vamos pedir por eles, vamos colocá-los diante do Senhor. Eu lembrei de algumas pessoas que têm alguma situação de saúde ou até mesmo de idade,
pedindo que Deus os proteja. Lembrei de orar pela vida da irmã Socorro, querida nós, da irmã Jane e o seu esposo, o João, do irmão Quirino e a Nilda, que Deus também abençoe, do irmão Cordeiro e a sua mãe, a dona Carmen, da irmã Iriani e o seu esposo, que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a irmã Severina, a irmã Olga Leister, a irmã Maria Aparecida, a irmã Sueli, a irmã Celina, a irmã Ivone. Sabemos das lutas da irmã Ivone, da irmã Ilza, já bem idosa, da irmã Elizabeth, lá em Alumínio, que Deus cuide dela, da irmã Darcília, da irmã Lídia, também da vida do irmão Nilo, do irmão Nelson. E nessa hora eu gostaria de orar com vocês, pedindo que Deus abençoe essas vidas, os nossos irmãos que têm comércios, as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão enfermas. E eu convido você a orar comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, colocamos, ó Deus, diante do Senhor as pessoas que estão enfermas, estão acamadas, as pessoas que estão com a saúde debilitada, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, restabelecendo, curando, em nome de Jesus. Abençoe os tratamentos, a orientação médica, abençoe os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todos aqueles que trabalham fazendo exames nos laboratórios, ó Deus. Abençoe as unidades hospitalares, que os profissionais da saúde não fiquem enfermos, porque eles têm cuidado, eles estão na linha de frente. Colocamos também, Senhor Deus, diante do Senhor, todo o nosso país, ó Pai, pedindo misericórdia e graça do Senhor. Pedimos também mais uma vez pela nossa cidade, a cidade de Sorocaba vive momentos difíceis na área da saúde. Pedimos mais uma vez a Tua intervenção, que o Senhor esteja abençoando, também dando entendimento para o nosso povo no cuidado, na prevenção contra esse vírus e outras enfermidades. Pedimos pelo nosso estado, pedimos pela nossa igreja, pedimos por aqueles que estão desempregados ou até mesmo empregados, mas que sofrem algum impacto da pandemia, da economia. Pedimos, ó Deus, também pelos idosos, pelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, que o Senhor continue preservando, cuidando dessas vidas, os nossos irmãos que têm comércios aqui na nossa região, que o Senhor esteja guardando, protegendo, abençoando, enviando os clientes a fim de que eles possam manter também as suas vidas e as suas famílias. Colocamos, ó Deus, a nossa equipe diante do Senhor, a equipe das lives, que o Senhor proteja cada um, que o Senhor cuide de cada um deles. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe todas as famílias da igreja, todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, estão assistindo a nossa transmissão, e assim, Pai, os apresentamos diante do Senhor e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, nós estamos caminhando para o final, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus continue cuidando da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Toda quarta-feira nós temos essa pausa em que nós separamos um tempo para falar de oração, dos sentimentos que permeiam a nossa vida, e hoje nós falamos sobre ansiedade. Deus permitindo, na semana que vem falaremos sobre o medo, como combater o medo, como vencer o medo. Eu espero que essa mensagem e a semana que vem, também a mensagem da semana que vem, possa falar ao seu coração, e se você foi abençoado, que você mais uma vez compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link, mande para as pessoas que precisam combater a ansiedade em seus corações. Que a paz de Deus possa guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Lembrando que a paz que temos vem de Deus, a alegria que temos vem de Deus, e por isso vamos juntos combatendo a ansiedade que ronda o nosso coração. Beijo no coração, até a próxima transmissão, até o próximo encontro. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.